Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, joia preciosa, tesouro do Deus Todo-Poderoso, príncipes e princesas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, corra linda de Deus, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje, meus amados, está lá em 1 Samuel, capítulo de número 25, versículos 23 e 24. Vamos aprender lições extraordinárias. Quero lembrar você que nós estamos aí com a caneca comemorativa dos 48 anos da nossa IBRE, Igreja Batista em Renovação Espiritual, ok? Essa caneca, nós temos aqui os nossos fundadores, pastor Plínio de Paula, sua esposa, pastora Glória, o logo da nossa igreja, tá? E também o dizer que temos no altar, o fogo arderá continuamente no altar. Para adquirir essa caneca, você pode entrar no WhatsApp 21 988 90 8948, 21 988 90 8948, de 9 às 18 horas, de segunda a sexta. Também pode entrar lá no Instagram, @estúdio-rapcolor, @estúdio-rapcolor, e pedir a sua caneca comemorativa por R$ 27,90, entregando em toda a nossa região aqui, de Além Paraíba, até Teresópolis, ok? Você recebe a sua caneca sem acréscimo algum. Vamos lá. Você que se inscreveu no canal, muito obrigado. Você que dá para nós um gostei, muito nos ajuda. Você que faz comentários, você que compartilha, me ajuda muito, levando esta palavra aos corações. Você que não se inscreveu, corre lá, gente. Nas letrinhas azuis é um link. Clicou lá, te direciona para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, que é automático. Ok? Vamos lá na palavra de hoje, no capítulo 25 de 1 Samuel. 25, versículo 23 e 24, está escrito assim: Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra e lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Gente, como a palavra de Deus é linda, é maravilhosa. Quantas coisas nós aprendemos aqui nesse texto com esta mulher chamada Abigail. Seu marido era um homem muito rico, tá? Muito rico, tendo aí 1000 cabeças de cabras, né? 1000 cabras, 3.000 ovelhas, um homem muito rico ali na região do Carmelo, tá? Este homem chamava-se Nabal. Era um homem com muitos servos, né? Uma porção de terra muito grande, é um homem bem abastado. Davi vivia no deserto porque estava fugindo do rei Saul, que queria matá-lo injustamente, tá? Lembra que Davi venceu o gigante Golias, Davi tocava a harpa que fazia com que os demônios deixassem lá a posse da vida do rei Saul, quando Davi louvava a Deus com a sua harpa. Lembra que Davi se tornou capitão, tá? do exército de Saul, de Israel, venceu muitas batalhas, foi promovido a general, comandando todas as tropas. Mesmo assim, Saul, por inveja, colocava-o à frente de batalhas em desvantagem, para que ele morresse
mas Deus o guardava e cada vez mais as empreitadas de batalhas, de guerra que ele ia, ele vencia. E aí não aguentou mais, Saul, possuído por demônios, tentou matá-lo jogando uma lança contra ele, e ele teve que fugir. A partir daí viveu uma vida de fuga nos desertos, né? E agora ele está aqui naquela região ali, tá, do Carmelo, sabendo que tinha as ovelhas, as cabras ali de Nabal. Ele, por um ano, protege as suas ovelhas, porque era normal, acontecia de bandos de egípcios, né, de árabes, invadir ali a criação de ovelhas e dar um prejuízo grande, levar, roubar ovelhas, cabras. Olha, Davi não permitiu que nenhuma fosse roubada, além dos ataques de lobos, de leões, de ursos, né, que ocorriam. Ele com seus homens, 600 homens no deserto, ele protegeu. Agora está numa época de banquete, onde estão tosqueando as ovelhas, tirando a lã, vendendo, fazendo churrasco para os pastores que cuidavam das ovelhas, das cabras. E Davi agora manda alguns homens, alguns jovens dele, a pedir Nabal alimento para os seus homens no deserto. Aí ele, na sua tolice, porque ele era muito grosso, tá? Nabal era muito rude e mau. Ele diz: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Senão, quantos tem por aí fugitivo dos seus senhores? Chamando como que ele se rebelou contra Saul, né? Como que ele tivesse fugindo de Saul por ser um desordeiro, um revolucionário. E não era isso, ele estava fugindo porque Saul estava tentando contra a sua própria vida injustamente, por inveja, né? Conhecemos a história. E agora, ele precisando de alimentar os seus homens, recebe essa notícia. Quando os seus homens voltaram, seus jovens, para dizer Davi foi tomado por uma fúria tão grande, pega 400 dos seus homens e prepara com a espada para ir fazer uma matança muito grande naquele dia contra a vida de Nabal, e deu ordem aos seus homens que nenhum homem, nem criança, nem menino, porque era natural, acontecia isso, tá? Dois costumes aqui que nós podemos destacar era que as pessoas não negavam um prato de comida, não negavam comida a quem quer que fosse, tá? Comida e água. E mormente, nesse caso, que ele protegeu durante um ano inteiro as ovelhas e as cabras, né? A casa, a mansão, a fazenda de Nabal, e este nem aí para isso, né? Ingrato, ainda desdenha de Davi. Ora, quem é Davi? Quem é Davi? Ele pergunta. Davi, ele sabia muito bem, é aquele jovem que matou o gigante Golias, que Deus usou para matá-lo. É aquele jovem que venceu inúmeras batalhas contra os filisteus e contra outros povos. Tá? Quem é Davi? Campeão de batalha, general de guerra. Mas ele desdenhando, debochando, agora Davi toma a decisão. Mas eu louvo a Deus, porque nesta cena aparece agora essa mulher, esposa de Nabal. Nabal estava ali, né, se alegrando com a produção das suas ovelhas e fazendo churrasco. Não quis dar nada a Davi e os seus homens. Ele não colocou, não impôs, Davi não impôs quantidade de nada, pediu que mandasse comida para eles. Mas ele fez pouco caso, debochou, zombou, mas agora vem, ele enfurecido, vem fazer justiça com as próprias mãos, e com certeza ele já havia determinado
e disse, né, faça Deus o que ele quiser comigo, se eu não matar esse homem, né, e todos os homens da sua casa, acabar. E a outra coisa que eu aprendo, que eu falei duas coisas, uma era não negar comida, e a segunda era que era natural que quando fosse contra o inimigo, matava todos os homens, inclusive criança, para que não crescesse depois e não se vingasse, tá? Então a determinação era essa, matar. Agora você vê servos, pastores que se davam bem com Davi, que Davi protegia, tinha diálogo com ele. Foi justamente a esses pastores, né, que sabia que Davi protegia, e eles seriam mortos agora, porque eles trabalhavam para Nabal, todos seriam mortos. E agora é Davi descendo em direção para a casa, para a mansão, lá para fazenda, né, de Nabal, mas a notícia nesse interim chega até Abigail. Ou seja, os servos procuraram ela para falar. Isso é lindo demais, gente. Eu aprendo aqui, né, que enquanto o marido era durão, ignorante, grosso, mau, não ouvia ninguém, porque geralmente assim, o tolo ele não aceita conselhos, não aceita advertência. Enquanto o sábio, essa mulher é uma mulher sábia, porque ela ouvia os outros, sabia ouvir. O sábio sabe ouvir, está pronto a ouvir. Então, eles falaram com ela, levaram o assunto a ela. Sabia que não adiantava, eles falaram, não adianta a gente levar o assunto a Nabal. A gente precisa de falar com você. Davi está preparando, vindo com seus homens para exterminar tudo, para acabar com tudo. Será uma grande matança. Então, o que ela faz? Imediatamente ela age. Então eu aprendo aqui lições extraordinárias. Ao ouvir, ela não cruza os braços. Ao ouvir, ela não espera o azar acontecer. Ao ouvir, ela não vai ao seu marido dizer, prepara para a batalha porque Davi está vindo. Seria inútil batalhar contra os homens de Davi. Davi tinha homens que um dele cuidava de 1000, diz a Bíblia. Imagina, que matança seria. Mas ela não, ela toma atitude, prepara bastante alimento para os homens de Davi, vinho, né, comida à vontade, coloca nos jumentos, manda os servos ir à frente, não comunica o marido, que tem coisa que, se ela falasse, ele não permitiria, ainda mais que ele estava já, né, chapado. Aí ela vai adiante deles, vai junto com eles. Chegando lá, quando ela avista Davi, ela desce do animal e ela se curva, como diz o texto aqui. Ela se humilha, ela se lança por terra e diz, meu Senhor, a culpa é minha. E ela assume a culpa, porque eu não sabia, quando os seus homens foram lá, eu não sabia. Então tua serva que errou. Sei que o meu marido é duro, é difícil. Ele é um homem mau, eu sei disso. Mas poupe a vida de inocentes, de outras pessoas que não é, né, do agrado deles, ou seja, que isso aconteça. Está aqui, presente para o Senhor, alimentos para para toda a sua turma. Não leve em consideração. Eu sei que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, vai te colocar no trono, porque é uma promessa para você. Ela ainda profetiza isso, dizendo, eu tenho convicção disso, mas o Senhor vai estar com sentimento de vingança que o Senhor realizou, com sangue nas suas mãos, e sangue até de pessoas inocentes. Não faças tal coisa, não leve esse peso para o seu trono. Por essa ignorância do meu marido, eu errei, não está atenta à minha casa e ver que os seus homens foram lá. Mas me perdoa. Olha, isso é lindo demais. Porque ela era uma mulher bonita, diz a Bíblia, bonita, mas antes do texto chamá-la de bonita, chama ela de sábia. Mulher inteligente, sábia e bonita. Então ela tinha uma beleza interior extraordinária. Por quê? Qual a beleza interior? Saber ouvir. Tanto é que os servos foram nela. Sabia que era inútil falar
com ele, porque o texto diz que ele não ouvia ninguém. Então, ela sim dava ouvido. Ela era o equilíbrio da sua casa. Como você tem sido? Uma pessoa dura, que não se rende a nada, não escuta ninguém, acha que é o dono da verdade? Ou você se abre como essa mulher ouvir os conselhos? Aquele servo deram um conselho para ela. Só precisa de fazer alguma coisa, vai ter muita matança. E ela agiu imediatamente. Então aprendo. Ela ouviu e agiu. Tem gente que ouve e fica quieto, não faz nada. Não, ela viu que o mal aconteceria, a tragédia aconteceria, aí ela pensou, eu posso evitar, eu posso interceder, eu posso ir lá tentar alguma coisa. Ela foi. Como diz o ditado por aí, o não já tem. O que me custa tentar, às vezes, um sim? Foi o que ela fez. E graças a Deus, Davi reconheceu, né, a atitude dela, a sua humilhação e a sua virtude em interceder. E ele então diz, vá em paz, nós não faremos mais mal nenhum a vocês, fiquem em paz. E assim aconteceu. Evitou-se uma matança, uma tragédia, a perda. O que você tem feito para defender a sua família? Você tem só escutado e ficado quieto? Visto coisas e não agido? Ela age, ela toma atitude de pagar um preço, de levar ofertas, né? De levar bens. Ela tem aqui uma prefiguração de Jesus, que intercede por nós contra a ira de Deus. E Davi está virado. Era um homem bom, mas ele está virado. E a nossa maldade, como Nabal, se colocando intermediariamente para interceder junto ao Pai por nós, como ela intercedeu, né, por Davi, com Davi. Jesus intercedeu por nós pelos nossos pecados, se fez pecado por nós, esvaziou-se da sua glória, se humilhou, que ela desce do animal e ela desce mais ainda, se curvando, se humilhando. O nosso Senhor Jesus se humilhou, tomando forma humana, sendo ele Deus, divino, todo-poderoso, sem precisar de ninguém, mas esvaziou-se da sua glória, tomando forma humana. E fazendo todo o bem, toda a bondade, socorrendo a todos, recebeu em troca traição, injustiça de ser condenado, chicoteado, coroa de espinho, cravando as mãos e os pés do nosso Santo Senhor, Salvador, e tudo isso ele suportou para ser intercessor, interceder pelas nossas almas, para não sermos condenados a uma morte eterna. Eu louvo a Deus, que Deus levante, né, pessoas como Abigail, que tinha o Espírito de Cristo, vamos pôr assim, né? Uma antes de a igreja vir, prefiguração, vamos pôr assim, que Deus levante várias Abigail por aí afora, que nós sejamos assim, apaziguador da paz, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus, né, serão pacificadores em meio a tantos ataques que estamos recebendo em todas as áreas, do Supremo Tribunal, de tantas situações que nós somos bombardeados, agora querendo liberar as drogas, um mal terrível, né? E já liberou, às vezes, mudança de sexo, tantas coisas acontecendo. Em alguns países já liberou aborto. Essas maldições que trazem para o nosso país, que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos intercessores, ajoelhar diante de Deus, buscar. Não adianta nós pensarmos, né, injustiça com as próprias mãos. Não, nós precisamos de buscar aquele que pode todas as coisas, se humilhar perante ele, pedir as suas misericórdias. Ela é a causa de não sermos consumidos. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
Vamos colocar isso diante de Deus, as nossas causas do Brasil, que as nossas autoridades se convertam ao Deus Todo-Poderoso, né? Não aprovando leis, ou seja, que ferem princípios cristãos, que ferem a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Seus mandamentos não são pesados, são para o nosso bem. Por isso que Deus constituiu os mandamentos, as leis, são para o nosso bem, não é para o nosso mal. Mas, infelizmente, né, quando nós nos distanciamos de Deus, as consequências vêm, só coisa ruim vem. Então vamos orar, pedir a Deus as suas misericórdias. Amém? Vamos orar pela nossa família, igual essa mulher. Ela faz aqui uma intercessão, se coloca em batalha, em defesa da sua família. Vamos pedir a Deus pela nossa família, por princípios de temor a Deus, que a nossa família seja guardada deste mal, uma droga dessa ser liberada. Meu Deus, como que o mal, liberando o mal, vai melhorar? Como? Só quem trata de viciados é que sabe. Nós que trabalhamos como igreja, cuidando de vidas que estão aí aprisionadas por Satanás nas drogas, é que sabemos o mal que isso faz. Como que isso não faz mal? Faz muito mal. Se drogas lícitas, igual o álcool, a bebida, que já faz um mal terrível sendo lícita, imagina as drogas ilícitas. Liberando facilita mais para os traficantes vender com mais facilidade. É terrível. É uma sociedade que está afundando no pecado. Ao invés de estar buscando obedecer a Deus e buscando agradar o Senhor, não. Está desagradando a Deus. Tirando Deus das escolas, tirando Deus dos julgamentos, né? Tirando Deus dos tribunais, tirando Deus de tudo quanto é lugar, inclusive da saúde, né? Que antigamente havia mais facilidade da gente estar nos hospitais para visitar, para orar. Hoje toda uma dificuldade. Vão tirando Deus de tudo quanto é lugar. Aí depois quer reclamar porque que o mundo está de mal a pior. Claro, um afastamento terrível de Deus. Vamos aproximar do Senhor. Pai Todo-Poderoso, coloco nas tuas mãos cada vida que tem recebido a tua gloriosa palavra. Todos os caminhoneiros que nos acompanham nos grupos, Pai, abençoa. Deus amado, protege, livra de todo mal. Guarda suas famílias, toma nas tuas mãos a causa também da Rosaura Marques e a sua família, Alcina Lúcia. Deus, da vida espiritual da tua filha e a saúde dela física, em nome de Jesus. Carlos, beijo e família. Eliana Guerra e família, lá do Carmo, Rio de Janeiro. A Fabiana Tavares e família. Baltazar Ferreira e família. Leda Ferreira da Silva de Magalhães e família, lá de Campinas, São Paulo. Valmir da Silva Ferreira e família do Rio, lá do Rio de Janeiro. Oséias Crispim e família. Ariano Silva e família. Elaine Barcelos e família, lá de Miracema, Rio de Janeiro. A Estelina Lopes e família. Edilma Gonçalves e família, de Eldorado dos Carajás, Pará, lá do norte do país. Josefa Freitas e família. Em nome de Jesus, essa é a oração que nós fazemos. Deus continua abençoando todos os pedidos de oração, em nome de Jesus.